Fala galera, meu nome é Felipe Rippel, sou psicólogo clínico especialista em análise do comportamento e em neuropsicologia e hoje você vai descobrir se você precisa de uma avaliação neuropsicológica para TDAH. Para te ajudar, eu vou usar a escala Adult Self-Reported Scale, tá? Ou a escala de autoavaliação de adultos, também chamada ASRS 18. A escala de autoavaliação de adultos é uma lista de sintomas que leva cerca de 5 minutos para ser preenchida. Esse questionário se destina a estimular o diálogo do profissional com o paciente e a confirmar a existência de sintomas do transtorno. O conteúdo do questionário auxilia a descoberta dos sintomas, deficiências e históricos que podem levar ao diagnóstico correto. Os 18 critérios avaliados de acordo com o DSM-5 6 das 18 perguntas trazem sintomas mais consistentes com o diagnóstico de TDAH e, portanto, são a base da escala. Já a parte B traz as 12 demais perguntas que auxiliam na pesquisa. Consistem em outros sintomas que não estão descritos no DSM, mas que fazem parte do transtorno. Então, o questionário é apenas um ponto de partida para o levantamento de alguns possíveis sintomas primários. O diagnóstico correto e preciso do TDAH só pode ser feito através de uma longa entrevista clínica, conhecida como anamnese, conforme eu expliquei no vídeo sobre as avaliações neuropsicológicas. Essa anamnese deve ser conduzida por um profissional especialista, um neuropsicólogo, um psiquiatra, um neurologista. Então, muitos dos sintomas podem estar associados a outras comorbidades correlatas ao TDAH, como, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, e outras condições clínicas e psicológicas. Qualquer diagnóstico só pode ser fornecido por um profissional especialista. É muito importante que a gente avalie o TDAH, porque esse transtorno é comumente mal interpretado e muitas pessoas que o têm não recebem o tratamento apropriado. Como resultado disso, podem nunca desenvolver seu potencial por completo. Parte do problema é a dificuldade em diagnosticar, particularmente em adultos. Eu vou pedir para você então completar as partes A e B do quadro de sintomas, marcando o quadrado que melhor representa a frequência da ocorrência do sintoma em questão. Na parte A, se 4 ou mais marcações estiverem na área sombreada, a área mais escura, os sintomas são altamente compatíveis com o diagnóstico, e por isso uma investigação mais precisa deve ser feita. As 6 perguntas da parte A são um indicativo maior do transtorno, estão diretamente ligadas a sintomas do TDAH, particularmente do critério A, do DSM-5-TR, e, portanto, são consideradas as perguntas mais importantes do exame. Já a parte B fornece informações mais minuciosas para auxiliar o diagnóstico de sintomas do paciente, com especial atenção as marcações de área sombreada. Não existe pontuação mínima na parte B. Na minha experiência, muitas pessoas que marcam 3 ou mais sintomas na parte A, na área sombreada, possuem indicação para realizar a avaliação neuropsicológica. Então vamos lá. Na parte A, com que frequência você deixa um projeto pela metade depois de já ter feito as partes mais difíceis? Nunca, quase nunca, de vez em quando, quase sempre ou sempre. Com que frequência você tem dificuldade para fazer um trabalho que exige organização? Nunca, quase nunca, de vez em quando, quase sempre ou sempre. Com que frequência você tem dificuldade para lembrar de compromissos ou obrigações? Nunca, quase nunca, de vez em quando, quase sempre ou sempre. Quando você precisa fazer algo que exige muita concentração, com que frequência você evita ou adia o início? Com que frequência você fica se mexendo na cadeira ou balançando as mãos ou os pés quando precisa ficar sentado por muito tempo? E com que frequência você se sente ativo demais e necessitando fazer coisas como se estivesse com o motor ligado? Agora a parte B.
Com que frequência você comete erros bobos por falta de atenção quando tente trabalhar num projeto chato ou difícil? Com que frequência você tem dificuldade para manter a atenção quando está fazendo um trabalho chato ou repetitivo? Com que frequência você tem dificuldade para se concentrar no que as pessoas dizem, mesmo quando elas estão falando diretamente com você? Com que frequência você coloca as coisas fora do lugar ou tem dificuldade de encontrar as coisas em casa ou no trabalho? Com que frequência você se distrai com atividades ou barulho à sua volta? Com que frequência você se levanta da cadeira em reuniões ou em outras situações onde deveria ficar sentado? Com que frequência você se sente inquieto ou agitado? Com que frequência você tem dificuldade para sossegar e relaxar quando tem tempo livre para você? Com que frequência você se pega falando demais em situações sociais? Quando você está conversando, com que frequência você se pega terminando as frases das pessoas antes delas? Com que frequência você tem dificuldade para esperar nas situações onde cada um tem sua vez? E com que frequência você interrompe os outros quando eles estão ocupados? Tá? Então, o questionário ASRS 18 é útil para avaliar apenas o primeiro dos critérios do TDAH, que é o critério A, para a gente fazer o diagnóstico. Existem outros critérios que também são necessários na avaliação médica. Caso você tenha pontuado na área sombreada 3 ou mais perguntas, eu avalio que seria interessante realizar uma avaliação neuropsicológica completa. Tá? A avaliação neuropsicológica vai fornecer dados do seu desempenho em tarefas, nos testes de inteligência, que podem nos trazer informações sobre o índice de memória operacional, que seria a memória de trabalho, né? Então, quantas coisas que você consegue manter ali na sua memória para conseguir um trabalho, para conseguir realizar um trabalho. Também nos fornece informações sobre o índice de velocidade de processamento, né? Quanto que você consegue realizar uma tarefa com velocidade, né? Com rapidez, ou se você demora mais devido à desatenção. Também é interessante a gente avaliar seu desempenho em testes de atenção, tá? Atenção concentrada, atenção dividida, atenção alternada. E isso a gente faz com os testes neuropsicológicos. O índice de memória operacional e o índice de velocidade de processamento, eles são obtidos através da aplicação da escala de inteligência Wechsler para adultos, o famoso WISE-3. Os problemas do TDAH envolvem dificuldades nas funções executivas, que são, se a gente utilizar aquela lógica localizacionista ultrapassada do século XIX, os déficits eles estão localizados, entre aspas, né, no córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é dividido entre o córtex dorsolateral, que trabalha com a categorização, a flexibilidade cognitiva, né, que é a facilidade com que você alterna regras, né, durante uma tarefa, e a fluência verbal, né, além da memória operacional, que eu já mencionei, e da atenção. Córtex pré-frontal também tem uma parte que a gente chama de orbitofrontal, que tem a ver com processos motivacionais e emocionais, como tomada de decisão, e também é responsável por analisar a significância de estímulos sensoriais, importante para o controle inibitório, pois identifica as gratificações. Então, o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva a gente avalia através de um teste neuropsicológico de desempenho em funções executivas. O que eu mais uso é o FDT, Five Digit Test, mas existem outros também, como por exemplo a Torre de Hanoi, que avalia o planejamento, o teste de trilhas, o teste Stroop, versão Vitória. E o último dos componentes do córtex pré-frontal é o medial.
beleza? Então a gente vai fornecer mais informações a respeito do TDAH em outro vídeo. Nesse vídeo aqui é só para uma triagem, né, para quem precisa de uma avaliação para TDAH. Outros sintomas do TDAH que não estão incluídos no DSM-5-TR tem a ver com a impulsividade e a dificuldade em gerenciar emoções para conseguir objetivos, tá? Isso acontece devido às falhas no controle inibitório. Beleza? Ficamos por aqui hoje. Até logo menos.